tocar, ele vai tocar. Bom dia, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vivo está, aleluia, o Senhor vive e reina para sempre, amém? Ele vive em nossos corações, Ele vive em nossa família, Ele vive em nossa casa, Ele vive em nosso ser. O Espírito Santo se move entre nós, porque vivo está o nosso Senhor Jesus. Amém? Que bom ter você aqui com a gente. Que bom que, mesmo ainda em distanciamento, nós podemos estar juntos neste momento, louvando ao Senhor que vive e reina para sempre. Amém? Aleluia. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, a acompanhar a leitura que será projetada no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Nós vamos fazer a leitura do primeiro verso até o verso de número 12. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, de 1 a 12. Diz assim a palavra: Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: Por que vocês estão procurando dentre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus.
E voltando-se do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros o que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também os demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas para eles, tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo. E baixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. E retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Palavras do Senhor. Devo retornar à cidade para contar aos outros. Venha conosco. Mulher, por que choras? Quem buscas? Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Maria. Rabboni. Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Amém. Vivo está. Ele não está mais no túmulo. Ele não se encontra mais dentre os mortos.
mas ressuscitou e vivo está para sempre. Quero ler com você, ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 24, só que agora a partir do verso de número 36. Você pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar a leitura. Lucas 24, a partir do verso 36. Diz assim: Falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar entre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados, e todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então Jesus os levou para fora até Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém cheios de alegria, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Palavras do Senhor. Quero convidar você agora a louvar ao Senhor aí com a sua família. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Amém? Louvemos ao Senhor. Lugar.
Posso crer no amanhã, não temerei, porque Ele vive, vivo está o nosso Senhor Jesus. E nas suas mãos está o nosso ser, está a nossa vida, está a nossa família, está a nossa casa, porque Ele reina absoluto, porque venceu a morte e vivo está. Amém? Aleluia, glórias a Deus, porque Ele vive e eu posso crer no amanhã. Não tenho medo, não temerei mal algum, porque Ele está comigo, porque Ele está vivo e está junto comigo todos os dias, como Ele mesmo nos deu essa promessa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero conversar com os irmãos nesta manhã, meditar junto com os irmãos nessa manhã e relembrarmos juntos a importância da ressurreição para as nossas vidas enquanto cristãos, enquanto povo de Deus, enquanto igreja. Além da Páscoa, além da morte, porque Jesus venceu a morte e vivo está. A Páscoa, queridos irmãos e irmãs, ela aponta para o sacrifício vicário de Jesus por nós. Com a morte de Cristo, nós somos perdoados pela graça de Deus. Durante toda a sua vida, até a crucificação, Jesus esteve diante de injúrias, oposições e humilhações, sofreu em nosso favor. E Ele fez isso por amor, ao deixar os céus e fazer homem à nossa semelhança e sofrer as nossas dores. No entanto, a morte não foi o fim do plano de Deus. Vivo está o Senhor Jesus e reina sobre o céu e a terra. Amém? Assim também a nossa vida, a minha vida, a sua vida, a nossa vida cristã não se encerra na morte. Ao contrário, é só o início da caminhada com Cristo. A partir da cruz de Cristo, nós fomos salvos da punição do pecado. Agora, no tempo chamado hoje, nós estamos sendo salvos do poder do pecado. E quando o Senhor Jesus voltar, seremos salvos da presença do pecado e viveremos eternamente. Porque para aqueles que estão em Cristo, a morte não é o fim, mas é o início da vida. Amém? Assim como a morte não foi o fim para Jesus, no terceiro dia Ele ressuscitou e vivo está. A nossa morte para o pecado é seguida de uma nova vida, ressurreta com Cristo, que não tem fim, ela é eterna. Glória a Deus por isso. Quando olhamos para os relatos dos evangelhos, nós podemos ver exatamente como as coisas estavam mesmo após a ressurreição de Cristo. O temor, o assombro, o desânimo, a dureza de coração e sobremaneira a incredulidade faziam parte do estado geral dos discípulos de Jesus. Daqueles que até então o Senhor Jesus estava e tinha dado sinais e falado que todas as coisas aconteceriam, inclusive a ressurreição ao terceiro dia. O sepulcro vazio, porém, surpreendeu os seguidores de Jesus. Em Lucas 24, no verso 12, nós lemos: Pedro volta para casa, provavelmente com medo. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. E retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido, surpreendido, sem acreditar, talvez com medo. Maria Madalena também se espanta e chora, pois pensa que roubaram o corpo do mestre. João 20, 13. Então lhes perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei aonde o puseram. Nem passou pela cabeça dela a possibilidade da ressurreição. Olhando para os relatos dos evangelhos ainda, nós vemos, principalmente em João 20, que o medo era tamanho que os discípulos estavam escondidos dentro de uma sala com as portas bem trancadas, com medo dos judeus.
Alguns queriam distância de Jerusalém, como parece ser o caso dos discípulos a caminho de Emaús. Outros, porém, como Tomé, por exemplo, o paradeiro era ignorado até mesmo pelos demais apóstolos. Até parece que eles não esperavam por isso. Tanto é que alguns voltaram às suas antigas funções. Mas as aparições do Mestre ressurreto fizeram com que os olhos dos discípulos abrissem. Então eles compreenderam e creram em tudo aquilo que Jesus já havia lhes ensinado. A partir da ressurreição, podemos dizer que tivemos o início da missão da igreja primitiva. Sobre isso, para muitos, não há como falar da morte e ressurreição sem falar de missão. O Senhor Jesus aparece aos discípulos e lhes dá uma missão, abre-lhes os entendimentos sobre a palavra, sobre aquilo que ele mesmo tinha ensinado, e lhes dá uma missão. Eles deveriam continuar aquilo que Jesus tinha ensinado. Jesus ressurreto está presente na comunidade cristã por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo derramado em Pentecostes, o espírito do movimento, é o espírito do movimento das missões. Espírito que empurra a igreja ao encontro do mundo, que direciona os passos da comunidade de fé para o contexto em que ela está inserida, para combater as injustiças, a dor e o medo do mundo onde ela está. Queridos irmãos e irmãs, se nós formos uma igreja que vive voltada para si mesma, que utilize o melhor dos seus recursos humanos, financeiros, tecnológicos e que invista a maior parte de sua energia, tempo e espiritualidade com atividades para o interior de si mesma, essa igreja será uma comunidade que celebrou a paixão de Cristo, mas não morreu para si mesma. Será uma igreja que celebra a ressurreição de Jesus, mas ela mesma não experimentou coisa alguma dessa ressurreição. No texto conhecido como a Grande Comissão, em Mateus 28, 16 a 20, fica claro o desejo de Jesus que continuemos a realização da sua missão nesse mundo. Mas o que é a ressurreição? O que significa a ressurreição para nós? Quando se fala sobre ressurreição dos mortos, ou como é comum no Novo Testamento, a ressurreição dentre os mortos, se está a rigor falando de um acontecimento singular, único, a saber, a ressurreição de Jesus Cristo. Primeiramente, é importante, queridos irmãos e irmãs, deixar claro para todos nós aqui que a ressurreição ela é um fato histórico para a fé cristã. A ressurreição foi um ato histórico ocorrido no tempo e no espaço. E esse dado ele é tão importante que logo após o milagre da ressurreição, já tentaram desmerecê-lo e desacreditá-lo. Mateus 28, de 11 a 15, nos diz: enquanto eles iam, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reunindo-se eles em conselho com os anciões, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes: digam isto. Os discípulos dele vieram de noite, enquanto estavam dormindo, e roubaram o corpo. E se isto chegar ao conhecimento do governador, nós os convenceremos e faremos em que vocês não tenham maiores preocupações. Os soldados receberam dinheiro e fizeram como tinham instruído. E esta versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Certamente, queridos irmãos e irmãs, isso porque a ressurreição daria ainda mais credibilidade ao movimento que estava surgindo em torno da pessoa de Jesus Cristo. Como já vimos a Bíblia, a palavra de Deus, ela não nega que os próprios seguidores de Jesus foram céticos ao ouvirem a notícia das primeiras testemunhas. Além disso, a ressurreição é um fato histórico, pois assegura a nossa regeneração e justificação. A ressurreição é um fato histórico porque muitos tentaram desmerecê-la e desacreditá-la. E a ressurreição ela é um fato histórico, pois ela assegura a nossa regeneração e a nossa justificação.
Em 1 Pedro 1,3 diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Ao vencer o poder da morte, queridos irmãos e irmãs, Jesus torna possível a vida eterna àqueles que nasceram em Cristo, amém? A esperança viva habita em nós, habita em cada cristão regenerado, pois ele sabe que os sofrimentos do tempo presente não se comparam à glória que está por vir. E em sua carta aos Romanos, capítulo 4, verso 25, Paulo diz: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Ou seja, Deus, ao ressuscitar Jesus, não considera mais culpado pelo pecado do mundo. Consequentemente, cada um de nós, ao estarmos unidos com Cristo, por meio dele somos justificados mediante a fé. O pecado não tem mais poder, não tem mais domínio sobre nós. Amém? Porque pela fé no Cristo ressuscitado, nós somos justificados. Pela fé no Cristo ressuscitado, a esperança viva habita em nós de uma vida eterna. Aleluia e glória a Deus por isso. Portanto, queridos irmãos e irmãs, diante da ressurreição, diante do Cristo ressurreto, diante desse fato histórico, o apóstolo Paulo apresenta uma síntese do Evangelho que ele mesmo difundiu nas igrejas que fundou. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 15. Nós vamos ler do verso 12 ao verso 20. 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso de número 12. Primeira Coríntios capítulo 15, a partir do verso de número 12, diz assim: ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas, se de fato, ou melhor, ele diz, Paulo afirma, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Amém? Mas, de fato, Paulo afirma, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, o primogênito entre muitos irmãos. Nesse texto que acabamos de ler, queridos irmãos, no verso 12 ao verso 20, Paulo, ele relaciona as consequências da negação da ressurreição. O povo de Corinto estava contestando o fato de que não havia possibilidade alguma dos que estão mortos ressuscitarem. Primeiro, Paulo argumenta com um questionamento lógico. Paulo ele diz, ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos? E Paulo ainda deixa claro no verso 13, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou.
Para Paulo, a ressurreição de Cristo é tão importante para a vida da igreja, para a vida de cada um de nós, para a vida do cristão, que ele diz no verso 14: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã, falsa, mentirosa, inútil a fé que vocês têm. Além disso, no verso 17, Paulo diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda estão permanecendo, ainda permanecem nos seus pecados. Ou seja, queridos irmãos, a missão da igreja em pregar o evangelho, ela não é real, não é completa sem a ressurreição. Se a ressurreição não for verdadeira, e se nós não estivermos ressuscitados, não estivermos uma nova vida em Cristo, se não tivermos viva a esperança da qual Ele mesmo nos deu, pois como já dito, a morte em si sozinha não é o evangelho. A morte em si sozinha não é evangelho, a ressurreição traz para nós a viva esperança. A morte está condensada à ressurreição, e a nós como igreja, ambos os acontecimentos nos movem para não mais vivermos para nós mesmos. Precisamos morrer para o nosso eu e ressuscitando para Cristo, sendo uma nova criatura que carrega em si a viva esperança. Com a ressurreição, queridos irmãos e irmãs, com a ressurreição, o resgate iniciado na sexta-feira, na cruz, se torna completo. Amém? Com a ressurreição, o resgate iniciado na cruz se torna completo para as nossas vidas. Ou seja, de uma forma simplificada, se a ressurreição de Cristo não fosse verdadeira, tudo que nós pregamos sobre o evangelho da cruz, tudo que vivemos sobre o evangelho da cruz, não seria verdadeiro. Estaríamos vivendo uma vida enganosa. E um evangelho falso seria um meio evangelho, um evangelho sem verdades, sem a viva esperança. Pois se realmente, queridos irmãos e irmãs, Cristo não ressuscitou, nós ainda permanecemos em pecado. E Paulo deixa isso claro nos versos 19 e 20, quando ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Se a nossa esperança em Cristo se resume a esta vida, ao que temos, ao que vivemos aqui neste mundo, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. A esperança não está viva em nós. Cristo não ressuscitou de fato em nossas vidas. Mas de fato, Paulo diz e afirma, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Sejamos sinceros, queridos irmãos e irmãs, sejamos sinceros. Do que adiantaria carregar a nossa cruz, viver uma vida de renúncias, se na realidade, diante da morte, iríamos para o mesmo lugar daqueles que desprezam a vida e a fé? Paulo está nos dizendo, ele nos diz, Paulo sem dúvidas pensa nas tristezas, sofrimentos, provações e perseguições aos quais os cristãos passam e deixam claro que suportá-las por causa de uma falsa esperança, por causa de uma causa de um evangelho falso, nos tornaríamos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas tudo isso é aliviado. É renovada a nossa esperança quando Paulo ele afirma esta realidade e diz que de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Quando Paulo aqui afirma que Jesus é as primícias dos que dormem, ele tem em mente que o acontecimento da ressurreição é apenas o começo de uma série que obrigatoriamente se segue e que por isso a ressurreição de Jesus começa um movimento que se expande.
Para entendermos melhor o conceito de Paulo, devemos olhar para outra carta paulina, Romanos 8:29, que diz: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, queridos irmãos e irmãs, Jesus foi o primogênito, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, pois ocupa a posição de honra, reina absoluto, está à direita de Deus Pai. A ressurreição de Jesus, ela abre o caminho para que nós também sejamos ressuscitados quando chegar a hora, quando Jesus voltar para nos levar para a morada celestial. O acontecimento do terceiro dia da Páscoa nos atinge diretamente em nossa fé na ressurreição, pois ela nos traz esperança viva. Pois Jesus, como o cabeça da igreja, foi o primeiro. E o corpo que somos nós, a igreja de Cristo, viva neste lugar, aí onde você está, sendo a igreja de Cristo. Inevitavelmente aguardamos essa esperança, essa viva esperança de um dia estarmos com Ele na glória. Certamente toda a nossa vida aqui de renúncias e sofrimentos, de provações e aflições, será contemplada com a ressurreição, pois o terceiro dia também chegará para cada um de nós, amém? Pois a nossa esperança em Cristo, ela não pode, não deve e não se limita apenas a esta vida. Por isso, enquanto estamos aqui, a ressurreição deve nos motivar a continuar a nossa missão, a manter viva essa esperança de que Ele vivo está e reina para sempre, e que nós temos essa esperança de que quando Ele voltar, estaremos juntos, ressuscitados com Ele, para vivermos na eternidade. Concluindo, queridos irmãos e irmãs, Cristo ressuscitou, aleluia, amém, glória a Deus, Ele vivo está. E essa ressurreição faz toda a diferença no mundo. Ela é um fato e um ato fundamental e absoluto de Deus que afirma a esperança e anuncia uma nova possibilidade, uma vida nova. Nem mesmo a morte é definitiva, pois a ressurreição é uma realidade. Como igreja, nós anunciamos e somos chamados a viver a ressurreição a cada dia, em meio à realidade que nos cerca, a manter viva a esperança. Estamos passando por um momento totalmente complicado, mas desde antes dessa pandemia, a nossa nação estava vivendo dias conturbados e tensos. Por isso, o Cristo ressurreto deve permanecer vivo na sua igreja, em cada um de nós, onde estivermos, aí em você, na sua casa, pois Ele continua buscando os perdidos, perdoando os pecados, curando as vidas, salvando os que nele creem, mantendo viva a esperança. O Senhor Jesus continua fazendo isso através da sua igreja e por meio da sua igreja, por meio de cada um de nós, onde estivermos, sendo aqui na igreja ou aí onde você está, onde você mora na sua casa, sendo a igreja hoje de Cristo, aí onde você está. O Senhor Jesus continua fazendo isso por meio da sua igreja. Todavia, em sua ressurreição e na sua ascensão, Ele quis contar com a cooperação, o trabalho e o compromisso dos seus discípulos. E agora, no tempo chamado hoje, com cada um de nós, comigo e com você e com cada um daqueles que creem em seu nome. Por isso, temos o Espírito Santo. O Senhor Jesus nos deixou o Espírito Santo a fim de que estivéssemos sempre supridos para cumprir a ordem nos dada, para nos relembrar, para nos animar, para nos dar poder e intrepidez para realizar a nossa missão. A ressurreição de Cristo e missão da igreja são verdades inseparáveis. Um cristianismo sem missão é um cristianismo que ainda não ressuscitou.
Uma igreja sem missão é uma igreja que ainda não ressuscitou, ainda está morta, como estavam mortos pelo medo, o desânimo e a dureza de coração pela incredulidade, aqueles primeiros discípulos de Jesus. Nós não estamos mais com medo da morte, não precisamos temer mais a morte, não temos mais o que nos esconder. Cristo habita em nós, vivo está e reina para sempre. E essa esperança viva que está em nós, devemos carregá-la dia a dia em nosso ser, em tudo que temos, em tudo que somos, em nossas ações, em nossas relações. Que todos nós, queridos irmãos e irmãs, em nome de Jesus, estejamos conscientes que depois da ressurreição, o que nos cabe fazer é realizar a nossa tarefa de fazer discípulos, batizar, ensinar a todos a viver a vida do reino pelo Evangelho de Cristo. Amém? E que o Cristo ressuscitado nos encoraje e nos envie a nossa missão, em nossa missão, porque Ele vive e reina para sempre. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que através da sua ressurreição, Ele mantenha em nós viva essa esperança de realizarmos a nossa missão e de não temer mais a morte, porque a morte não é o fim para nós, mas é o começo da vida eterna. Amém? Baixe tua cabeça, feche seus olhos, eu quero orar com você, por você. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te damos graças, porque nesta manhã o nosso coração se enche de esperança, da viva esperança, pois Cristo vivo está e reina para sempre. Pai, que à luz daquilo que ouvimos nesta manhã, o Senhor mantenha em nós essa esperança viva, que o Senhor mantenha em nós esse espírito inabalável, ó Deus, do Cristo ressurreto, para que realizemos a missão que o Senhor mesmo nos ensinou, para que realizemos, ó Pai, aquilo que o Senhor nos deixou como tarefa, a fazer novos discípulos, a levar a esperança, a levar a luz, a trazer a vida em meio à morte, através das nossas vidas como teu povo, como tua igreja, reunida aqui neste lugar e reunida onde os seus filhos e filhas estão nesta hora, ó Pai. Que cada casa, que cada família seja uma extensão da tua igreja, para que através de cada irmão, de cada irmã, de cada família representada, a tua ressurreição faça sentido, trazendo nova vida, trazendo esperança viva e eficaz, para que através das nossas ações e relações possamos manifestar o Cristo ressurreto que reina e vive entre nós para sempre. E que logo, ó Pai, logo mais, quando o Senhor voltar, nós estejamos todos juntos na eternidade, louvando e engrandecendo o teu santo nome. Obrigado por esta promessa, obrigado pela tua presença real e constante nas nossas vidas, e que teu Espírito Santo, ó Pai, nos dê ousadia, nos dê coragem, nos dê discernimento, nos capacite a cada dia a realizarmos esta missão, a manifestarmos o Cristo vivo e ressurreto através das nossas vidas. Perdoa, Senhor, pelos nossos pecados. Perdoa-nos porque muitas vezes fazemos como seus discípulos lá atrás. Ficamos trancados, atemorizados, com medo de realizar aquilo que o Senhor mesmo nos deu como tarefa. Por isso, Pai, perdoa-nos. Mas recebe, pois, a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor Jesus, que vivo está, reine absoluto sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Amém? Quero convidar você a louvar ao Senhor com uma música que diz: Jesus, Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus que vivo está em reino absoluto. Quero convidar você a fazer agora aí da sua casa, da sua sala, de onde você está, um lugar de adoração ao Senhor Jesus. Louvemos ao Senhor. Sim. Sobre
Amém. Louvado seja o Senhor. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é o nome que está acima de todo o nome. A música que eu falei, o Filho de Deus, ela é no final, tá? Eu errei a música, tá bom? Nós estamos partindo para o encerramento da nossa celebração e nós queremos dar alguns avisos importantes, alguns avisos rápidos. Eu gostaria que você prestasse atenção e também nos ajudasse na divulgação. Você pode encontrar esses avisos no Facebook, você pode recebê-lo pelo WhatsApp. Nos ajude divulgando para que a gente alcance, para que a gente possa ajudar e continuar sendo igreja, mesmo nesse momento de distanciamento social. O primeiro aviso é que às 18 horas nós não teremos culto. 18 horas nós não teremos a nossa celebração online. É um tempo de você aproveitar esse período do almoço, à tarde, com a sua família, à noite, ficar aí com os seus que estão na sua casa, fazendo algo diferente, aproveitando esse tempo. Sei que alguns estão privados de juntar a família em casa, mas eu quero desafiar você, no horário do culto, a fazer algo diferente com a sua família, a ligar para algum irmão, desejando Feliz Páscoa, perguntando como está, orando, conversando junto com alguém. Queria desafiar você a ligar para pelo menos uma pessoa, manifestando esse amor do Cristo que vivo está. Então, às 18 horas, nós não teremos culto. Nos encontramos quarta-feira, às 20 horas, no nosso estudo bíblico, tá bom? O próximo aviso é a nossa ajuda, a ligação pela ajuda. Tem aí o número de um telefone, você pode mandar uma mensagem, ligar para esse telefone. Se você conhece alguém que está precisando de ajuda, se você conhece alguém que está no grupo de risco, ou se você é do grupo de risco e precisa de ajuda para ir no mercado, a gente pode estar indo comprar as coisas para você. Se você conhece alguém que está necessitado de alguma coisa, nos avise também, nós queremos ajudar, tá bom? O outro aviso é que dia 18, próximo sábado, dia 18, das 9 às 13, nós estaremos aqui na igreja, no portão ali da igreja, na calçada,
recebendo os alimentos. Nós já recebemos alguns alimentos essa semana, algumas pessoas já trouxeram alimentos, mas no dia 18 nós vamos realizar essa ação. E aí eu preciso que você nos ajude a divulgar, nos ajude, incentive e participe, porque nós temos algumas famílias que nós já atendemos mensalmente, algumas famílias fixas que nós atendemos com cesta básica, e algumas pessoas têm passado por necessidade e nós queremos ajudar, mas nós precisamos que você nos ajude. Por isso eu peço a tua ajuda, a tua colaboração, para que você nos ajude não só com o alimento, mas divulgando essa informação para que a gente possa ter o maior número de doações possível, para a gente conseguir ajudar o maior número de pessoas também. No dia 18, então, das 9 às 13, nós estaremos aqui com o Drive-Thru Solidário. Nós estamos com esse distanciamento social, que nós precisamos respeitar. Você vai poder trazer o seu alimento sem descer do carro. Nós estaremos ali na calçada com alguns jovens, nós retiramos esse alimento do seu carro, você pode deixar no banco de trás ou deixar ali no banco do lado, vir e nos entregar esse alimento, que você não vai precisar descer do carro, para respeitarmos esse distanciamento social e assim ainda podermos ser igreja, ajudar uns aos outros, ajudar a quem precisa, tá bom? Então nos ajude, divulgue essa informação, divulgue esse drive-thru solidário que iremos realizar no dia 18. O próximo aviso é sobre as máscaras. O Ministério de Missões da nossa igreja, juntamente com algumas irmãs, né, da nossa igreja, tem confeccionado máscaras, né, aquelas máscaras de tecido, umas máscaras muito bonitas, recebi algumas. Se você sabe de alguém que está precisando de máscaras, ou se você está precisando, não tem condições e precisa de máscara, nos avise, tem aí um telefone, você pode estar usando esse telefone tanto para pedir a sua máscara, ou indicar alguém que está precisando de máscara, ou também para doar esses materiais que estão aparecendo aí, o elástico, né, o pano 100% algodão, você pode estar também colaborando, doando esses materiais para que as nossas meninas, né, do Ministério de Missões, a Andréia, a Marlene está ajudando, a Sandra, né, e outras pessoas têm se ajuntado para fazer a diferença, e a sua ajuda pode salvar vidas, tá bom? E o último aviso é sobre os nossos dízimos e as nossas ofertas. Sabemos que é um tempo difícil, sabemos que muitos irmãos têm passado dificuldades financeiramente, né, alguns estão com seus salários reduzidos, mas você ainda que tem condições, você ainda que pode, nos ajude depositando ou transferindo o seu dízimo. Você que é membro desta igreja, é o seu dever também sustentar financeiramente esta igreja. Você que é membro, você que nos assiste que não é membro, sinta-se à vontade, mas você que é membro tem esse dever. Nós como igreja temos as nossas obrigações ainda que precisamos pagar, e também temos a possibilidade de ajudarmos outras pessoas que porventura estejam passando por dificuldades. Então você que ainda pode, você que ainda tem condições, por favor, né, seja fiel, devolvendo aquilo que o Senhor mesmo te deu. Você pode estar fazendo por transferência, por depósito bancário, ou nos ligando, nos avisando que nós vamos até você e retiramos o seu dízimo, tá bom? Eu quero orar com você nessa hora, encerrando assim a nossa celebração. Muitas pessoas assistindo aqui hoje, glória a Deus por isso, que a paz de Jesus esteja sobre você, sobre a sua casa. A Marli escreve aqui: Feliz Páscoa e a família da fé, um dia lindo e cheio da presença do maravilhoso Jesus. Sintam-se abraçados por nós. Amém, Marli. Que Deus também abençoe você, sua casa, o Jorge, todos que estão aí com você, o Amauri aqui conosco, o Enéas Ribeiro também com a gente, a Carla Campoi, lá de Oswaldo Cruz, da Terrinha. Feliz e abençoada Páscoa a todos. Amém, Carla. Para todos aí também um forte abraço. Transmita o nosso abraço a todos os nossos irmãos na fé. A Laíde Alexandre, maravilhosa Páscoa para todos. Muitas pessoas aqui assistindo nessa manhã. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre todos os irmãos e irmãs. Muito bom matar a saudade, mesmo que à distância, né? Seria um dia importante para nós hoje nos abraçarmos, não é mesmo? Como eu gostaria, queridos irmãos e irmãs, poder dar um abraço em todos vocês que estão aqui assistindo a gente. Desejar essa feliz Páscoa, celebrar esta ressurreição do Cristo que vivo está, nos confraternizando, abraçando uns aos outros, nos confraternizando. A saudade está apertando,
mas nós precisamos ainda fazer a nossa parte. Fique em casa, obedeça as orientações, siga as instruções, para que logo, logo a gente possa estar junto, nos abraçando, nos confraternizando e louvando o nosso Senhor Jesus. Amém? Eu quero orar com você, encerrando essa celebração, que você tenha um domingo abençoado, cheio da presença do Senhor Jesus. Amém? Aí na sua casa, com sua família. E logo depois da oração, logo depois da bênção, nós ainda temos um louvor, né, que você pode, aí no pós-lúdio, louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus, que vive e reina eternamente. Amém? Um grande abraço a todos, um ótimo domingo a todos. Que Deus abençoe cada um dos irmãos e irmãs. Oremos. Obrigado, Deus, por esta hora. Obrigado, Pai, pela Tua presença real nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor reina para sempre. Obrigado porque o Senhor Jesus vivo está, Senhor. E que através das nossas vidas nós possamos manifestar, Senhor, essa viva esperança. Possamos manifestar o Cristo vivo, ressurreto, através das nossas ações e relações. Obrigado, Pai, por cada irmão, cada irmã que esteve aqui com a gente, reunido através desta celebração. Que a Tua graça, que a Tua paz os alcance em nome de Jesus. Que o Senhor esteja abençoando, guardando, livrando de todo mal, cada irmão, cada irmã, Senhor, cada família aqui representada, que os Teus anjos acampem, ó Pai, ao derredor, protegendo, guardando e livrando, Senhor, em nome de Jesus. Nos dê um domingo abençoado, debaixo da Tua paz, debaixo da Tua graça. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vivo está, e o grande amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a comunhão, o direcionamento e o poder do Espírito Santo estejam com todos os irmãos e irmãs e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face desta terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, Senhor. Feliz Páscoa. Que Deus abençoe você e a sua família. Até quarta, às 20 horas. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou. Seu perdão me alcançou, um amor assim o mundo não conheceu. Num altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Num altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus,
libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória